Essa pergunta que eu achei fantástica, muito legal. A maior incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trato gastrointestinal em mulheres, porque nós somos mais preocupadas e ansiosas. Por que será que as mulheres sofrem mais? Por que será que nesse meu Instagram aqui 90% são mulheres? Por que será que é muito mais comum a gente vê síndrome do intestino irritável, a gente vê condições relacionadas às doenças funcionais do trato digestivo, às intolerâncias alimentares, como por exemplo a intolerância à histamina? Por que que essas condições são mais comuns em mulheres? Quem aí tem um chute além dessa história de que mulher é histérica, preocupada, hipervigilante? Porque isso aqui, gente, ó, isso é coisa do passado. Hoje em dia as mulheres são muito mais, enfim, atualizadas do que os homens e desenvolvidas. Por que que é mais prevalente em mulheres? Porque há um papel hormonal. Sem dúvida, os seus hormônios influenciam no seu processo de digestão e na sensibilidade e motilidade do seu intestino. A Andréia acertou. Hormônios. Eu não sei vocês aí, mas eu que já tô aqui próxima dos 40, eu vou 40 esse ano. Nunca na minha vida eu tive mais certeza absoluta da importância dos hormônios nos meus sintomas gastrointestinais e extraintestinais e, enfim, na vida como um todo, né, gente? Primeiro porque quando a gente é jovem, muitas vezes a gente tem aquele boom hormonal e aí vem a TPM. Aí vem a queda hormonal na TPM, aí vem a disfunção emocional relacionada a essas flutuações hormonais. E aí quando a gente engravida, aí é que a coisa piora, porque na gestação é um boom hormonal e emocional e inseguranças e quantas coisas que vêm juntas com a gestação. E pós-gestação, o terceiro momento de maior impacto na nossa vida é essa fase na qual eu me encontro, que é sim a fase do climatério. Ah, mas 40 anos é muito cedo? Não, o climatério ele se inicia 10 anos antes da sua menopausa. E os nossos hormônios, eles têm uma ligação muito íntima com o nosso intestino e com a nossa digestão. Primeiramente, porque os nossos hormônios, eles vão influenciar na motilidade do nosso intestino. O que é isso? A depender da fase do ciclo menstrual, e eu tenho certeza que você já observou isso aí, o nosso intestino fica mais preso ou mais solto. Quantas vezes quando a gente está menstruado, ou a gente está bem naquela fase ali próxima da menstruação, a gente fica com o intestino mais solto? Eu me lembro até hoje da minha primeira menstruação, ela foi precedida por uma diarreia. Aliás, talvez aquela seja a primeira lembrança que eu tenho na minha mente do meu intestino irritável. Por quê? Me deu uma diarreia e aí eu cheguei lá no banheiro e fiquei menstruada. Então, assim, há uma relação direta dos nossos hormônios com a motilidade do nosso intestino. Mas não é só do intestino, é a motilidade do estômago, é a motilidade da vesícula. O que eu fiz assim? Porque se a sua vesícula contrai menos para jogar os sais biliares, a sua digestão dali para frente vai ser toda ruim. Há uma relação do uso de anticoncepcionais com sintomas gastrointestinais piorados, entre eles enjoo, intestino preso, vesícula preguiçosa, pedra na vesícula, aí tira a vesícula da mulher, piora tudo. Os hormônios vão interferir na sua digestão, seja na motilidade do estômago, do intestino, da vesícula e, portanto, na secreção de enzimas e sais biliares. Sabendo disso, a gente consegue entender que, a depender da fase da vida da mulher, eu vou ter maior ou menor prevalência de condições gastrointestinais, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Já se sabe da associação da síndrome do intestino irritável com essas flutuações hormonais que são mais comuns na mulher. Ah, mas homem não tem hormônio também?
Homem tem hormônio o mês inteiro estável, gente. A gente é que fica, no começo do mês a gente tá ótima, na segunda fase do mês a gente tá péssima, aí na menstruação a gente tem diarreia. É essa loucura todo mês. A barriga no começo do mês tá reta, na segunda metade do mês a barriga tá inchada e na hora que menstrua melhora. Isso é muito claro, os estudos já nos mostram essa associação dos hormônios direta com a motilidade do seu intestino e com a sensibilidade do seu intestino. Mas eu não vou dar para vocês essa resposta rasa que vocês já estavam esperando, tá? Eu quero trazer 2 players muito importantes nessa interação dos seus hormônios com o seu trato gastrointestinal. E o primeiro deles, é claro, que é a sua microbiota. A depender do perfil da sua microbiota, ela pode te ajudar na eliminação dos hormônios mais tóxicos ou ela pode levar a um quadro de predomínio estrogênico. Ah, mas o estrogênio não é o hormônio da mulher? É sim. O problema é o excesso do estrogênio no momento errado e espécies inflamatórias desse estrogênio, que vão se relacionar com endometriose, com síndrome dos ovários policísticos, com lipedema. E curiosamente, essas mulheres têm mais risco de disbiose e de síndrome do intestino irritável. A disbiose característica desse tipo de doença é uma disbiose em que há um aumento de bactérias que produzem uma enzima que é a beta-glucuronidase. Essa enzima, que faz parte do metabolismo dessas bactérias, pega o estrogênio que o seu corpo está jogando fora através do intestino e desconjuga ele para que ele seja reabsorvido. E aí esse estrogênio que o seu corpo estava tentando jogar fora porque ele já estava demais e já estava inflamado e causando problemas na sua saúde, ele volta. Ou seja, o ralo está entupido. O ralo, no caso, é o seu intestino. E o entupido são as bactérias que estão atrapalhando a sua vida. Só que não é só o estrogênio que essas bactérias fazem você reabsorver. São toxinas que o seu corpo estava eliminando através do fígado. São os sais biliares que talvez vão ter sua função prejudicada. Então, há uma relação muito forte entre disbiose e desequilíbrios hormonais. E os hormônios da mulher, eles são favoráveis, são desejáveis. A grande questão é esse desequilíbrio, esse desencontro entre disbiose, desequilíbrio hormonal e sintomas gastrointestinais. Então, o primeiro player que está muito relacionado aos sintomas gastrointestinais na mulher é a disbiose intestinal. E o segundo player é a histamina. Isso porque os nossos hormônios, eles vão não só atuar na ação das nossas enzimas digestivas, entre elas a enzima DAO. A enzima DAO, que é a enzima que faz a quebra da histamina para que ela não seja ruim para o seu corpo. O nosso intestino, ele naturalmente degrada a histamina que vem dos alimentos, degrada a histamina que vem do excesso de produção de histamina pelas bactérias do seu intestino. Agora, se você está numa situação de desequilíbrio hormonal, esta ação da enzima DAO pode estar melhor ou pior. Quando é que ela está pior? Exatamente nessas situações de predomínio estrogênico, tá? Então, a enzima DAO tem sua ação prejudicada pelo desequilíbrio hormonal, podendo levar a uma intolerância à histamina que pode até ser secundária a essa questão hormonal. Além disso, o excesso de estrogênio no nosso corpo estimula os nossos mastócitos, que são células de defesa do nosso intestino, a produzirem mais histamina. E no seu intestino, sabe o que é que a histamina vai regular? Motilidade, permeabilidade e sensibilidade. E aí o seu intestino fica mais hipersensível, fica com alteração da motilidade e muitas vezes o sintoma que você vai ter vai ser inchaço, empachamento, uma desregulação da secreção de ácido no estômago
e diarreia ou constipação. Então, os hormônios vão atuar no nosso intestino regulando motilidade ou desregulando ela, regulando inflamação ou desregulando ela e aumentando essa hipersensibilidade do seu intestino. E é por isso que em momentos de transição hormonal a gente sofre mais. A gente sofre mais quando fica menstruada, a gente sofre mais quando usa anticoncepcional hormonal, a gente sofre mais ou menos na gestação, a depender de qual é o seu basal de microbiota, e a gente 100% das vezes sofre mais nessa fase de climatério. Então as mulheres são mais afetadas porque há um fator hormonal, há um fator de desbiose, há um fator de estamina relacionado a tudo isso, tudo junto e misturado. Portanto, não é porque você é mais preocupada, mais ansiosa, mais histérica, igual se falava antigamente. É porque realmente os nossos hormônios influenciam na nossa saúde intestinal e mental, inclusive, né, gente? O tanto de mulheres que estão na fase que eu estou, que é exatamente essa fase em que a gente começa a ter uma flutuação hormonal, usando 5 antidepressivos, fazendo diagnóstico de TDAH depois de velha. Pelo amor de Deus, TDAH a gente tem desde criança. A pessoa que começa com uma síndrome do intestino irritável nessa altura do campeonato, pode saber que é hormônio. Não saia por aí tomando antidepressivo antes de passar num médico que não vai te dar hormônio para você tomar não, mas que vai te ajudar a modular os seus hormônios de forma positiva. E quando a gente fala de modular hormônio, não é prescrever modulação hormonal, reposição hormonal, não tô falando nada disso. Eu sou super a favor de reposição hormonal, tá, gente? Mas a maioria das vezes, só da gente cuidar do intestino, da desbiose, melhorar essas formas inflamatórias do estrogênio, a gente já melhora o intestino, melhora a dor de cabeça, melhora esses sintomas de estresse. Então é isso, identificar se não há um desequilíbrio hormonal levando à piora do seu quadro, porque essas coisas estão muito relacionadas. E nunca comece a repor hormônio antes de cuidar do seu intestino, porque lembra que o intestino é o ralo? Se o ralo estiver entupido, não adianta ficar usando hormônio em gel, botando chip da beleza. Gente, não façam isso. Já vi quadros desastrosos. Cuide do seu intestino antes. Não tô falando que o hormônio é bom ou ruim, tô falando que tem que cuidar do intestino, tá?